Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grid de Negócios, um espaço criado para receber aqui os formadores de opinião, os grandes players do Brasil, aqueles que fazem realmente a diferença no nosso cenário econômico de negócios. Sejam muito bem-vindos ao Grid de Negócios. E hoje eu recebo aqui nada mais nada menos do que uma companhia que tem muita representatividade no setor, no mercado, no setor de transporte e de seguros. Estou falando da Surrai. É uma empresa com apenas 13 anos de mercado, mas já é a sexta maior seguradora de automóvel em itens no ranking da SUSEP, ou seja, em placas. Possui uma liderança no mercado de motos com mais de 50% do share, ou seja, 50% das motos com seguro no Brasil estão sob a custódia da Surrai. E eu recebo aqui hoje Eduardo Grilo. Até brincando aqui, é Eduardo ou é Grilo? Grilo é para os amigos e o dia a dia. Eduardo é só quando a esposa está brava. Grilo, muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Grande prazer em te receber aqui, contar um pouquinho da tua trajetória como profissional e da Surrai. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo ao Grid de Negócios. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, é um prazer dividir essa história. É importante a gente inspirar as pessoas que cada conto que a gente traz é uma oportunidade de alguém capturar alguma coisa e poder evoluir, poder se desenvolver. E a gente está aqui muito com o coração aberto para poder participar e ter esse papo agradável com você. Muito obrigado pela presença. E, cara, é assim, o Grid de Negócios, como o nome já diz, é voltado à performance, né? Perfeito. Quando fala de performance, você levar em consideração que uma empresa pré-adolescente, né, digamos assim, com 13 anos apenas de mercado, já ocupa a sexta colocação entre os gigantes, né, do mercado. Como que essa evolução, essa performance, essa linha do tempo aí para chegar num patamar como esse? Primeiro, ter um propósito claro. Eu acho que em 13 anos de empresa, se posicionar, como você bem colocou, nesse mercado de segurador tão disputado e tão tradicional, é nascer dentro de um contramodelo, uma empresa que desafiou o modelo de mercado, de precificar e aceitar riscos que o mercado não tinha capacidade de visibilidade ou de coragem de colocar a mão para poder investir. Nosso propósito é democratizar o mercado brasileiro e trazer mais pessoas para o mercado de seguro. Nós olhamos isso a partir da moto, que era um mercado que estava completamente desassistido. Praticamente você não tinha itens de moto nas seguradoras. Minha carreira inteira eu fui diretor de seguradora, de grandes seguradoras do país. E você percebe que a Surrai nasce sobre uma ótica de colocar um risco de alguém que nunca foi precificado, nunca foi aceito, nunca estava com a possibilidade de. E sempre com o risco iminente, olhando por São Paulo, no maior mercado do Brasil, a questão de ser assaltado, ser roubado, era um desafio muito grande. As pessoas davam a sua vida para poder proteger o bem e não tinham uma forma de contrapor isso para poder estar mais seguro que, quando acontece um fato que é de muito risco para a pessoa, ele largar e entregar seu bem porque ele sabe que está protegido e terá a moto de volta, ou por recuperação ou por uma indenização que ele pode comprar uma nova moto. Então a Surrai, ela se desafiou esse mercado. A gente usa uma expressão na empresa que nós nascemos dentro de um contramodelo. Porque se fosse fazer igual que todo mundo faz, nós não seríamos grandes. Compartilhar do mesmo pedaço de bolo, né? A Surrai, ela foi em todo o restante que ninguém estava indo. Olha só, 30% do mercado só é segurado, da frota circulante do Brasil. Uau. Então, quer dizer, entrar para disputar 30% não teria espaço para nós. Então, nós entramos para disputar um espaço que não estava ocupado pelas seguradoras. E nós conseguimos construir um mercado nesse mercado. Fantástico. E disso foi um desempenho cada vez melhor, testando, tomando a coragem de abrir novas frentes, de provar o que dava certo, o que dava errado. A gente olha a nossa sexta seguradora em número de itens e placas, como você fala, no mercado brasileiro, mas teve muito tombo no caminho. Eu imagino. Teve muita cabeçada que a gente deu. Por falar em coragem, cara, que assim, é um ato de coragem realmente, né? Você vir para o mercado, como você bem disse, de São Paulo, de motocicleta, que eu acho que o risco ele é iminente, né? Acho que está na porta. Eu confesso que eu mesmo lá atrás, quando eu vi a Surrai absorvendo, enfim, eu venho também, hoje eu sou transportador, hoje não, já há alguns anos, mas eu fui revendedor de carro, caminhão e moto. E eu lembro justamente da Surrai nesse início,
de operação, não, aceita, tem aceitação. Cara, que loucura, como foi isso? Enxergar que, pô, eu vou me submeter ao risco realmente, mas eu vou atender esse mercado. Nós tivemos vários desafios aqui. Primeiro, quem é a Surrai? Não era conhecida, Sim. não tinha história, não tinha pólice, não tinha distribuição. Então, o primeiro desafio foi, eu tinha que vender primeiro quem era a nossa empresa, para depois dizer, eu vou aceitar o teu risco. O mercado olhava e dizia, como assim vai aceitar o risco? Ninguém aceita meu risco. E nós tivemos que colocar isso na mesa. Então, foram etapas que a gente foi superando para conseguir desafiar esse mercado. E quando você começa a trazer novos clientes para o mercado, isso vira uma atração e um conceito de distribuição muito poderoso. Perfeito. Baseado muito em produto. Então, o produto nos deu a chance, por aceitar o risco com crédito, variações de veículo, idade de veículo, tipo de veículo, nós aceitávamos tudo. E começamos a criar uma identidade neste mercado novo, de que as pessoas olhavam para a Surrai e o boca a boca nos trouxe para o mercado. Ok. Porque eu não tinha referência. Então, você olha para a Surrai e uma pessoa contratou seguro e foi indenizada, ele contava para todo mundo. E as pessoas começaram a procurar a Surrai porque não estavam aceitas no mercado ou foram expulsas do mercado. Sem dúvida. Ou porque passou por um problema financeiro, ou porque tinha um carro que era mais velho, ou porque estava passando por uma situação onde ele estava começando a vida e compra um carro mais velho para depois ir evoluindo com um carro mais novo. E quando as pessoas viam que podiam ser aceitos, começa a expandir a empresa. Fantástico. E aí o mercado de distribuição começa a olhar para isso como uma oportunidade de crescer rápido. E aí nós conectamos o mercado segurador a partir disso, e disso a empresa começou a expandir. E quando você fala em distribuição, em canal de distribuição, corretores, o que representa isso aí em números no Brasil hoje, vendendo Surrai, digamos assim? Então, se você olhar, hoje nós trabalhamos com todas as assessorias do Brasil, Ok. de corretores. Nós temos hoje 51 mil corretores na nossa operação. Uau, 51 mil. 51 mil. Hoje a SUSEP, que é o órgão fiscalizador, normalizador, Regulatório. coloca que tem cadastrados no Brasil 100 mil corretores. Mas é muito pessoa física e jurídica. O mesmo corretor pode estar na jurídica, na física, pode ter mais de uma jurídica. Sim. Mas na prática são Atuando, 50 mil. Mercado, se tá. você conversasse com todos os seguradores, não passa de 50 mil Ok. o número de pessoas Ativos cadastradas. ali dentro da mesma linha de... Com cadastro. Tá. E aí você tem o desafio de ativar esse corretor, de começar a vender, porque ele tem que pegar o primeiro cliente. Sim. Então você tem uma base que é muito forte, que são em torno de 15, 20 mil corretores com produção grande e frequente. E aí você tem uma segunda onda, que é o cara que cadastrou e começa a produzir o primeiro negócio. Tem 2 negócios mês, 3. Então a gente vai trabalhando e fazendo essa escala acontecer. Mas nós temos hoje uma participação no mercado de corretores que é praticamente igual ao mercado segurador em todo o tamanho. Perfeito. Então, quer dizer, a gente transcende aí a questão da performance, né? E o empresário, de modo geral, né? E o brasileiro ainda mais, ele tem que ser muito corajoso, né? Porque, de fato, você olhar para trás e pensar, é uma marca que não tem a expressão ainda no mercado. E eu vou fazer aquilo que ninguém quer fazer e virar um case de sucesso, é louvável. O Marco Surrai e o Fernando Soares, que são responsáveis pela empresa, são sócios da empresa, eles dizem o seguinte, que quando eles estavam começando a empresa, é uma coisa bem interessante isso, eu estava conversando com o Marco outro dia, e ele comentou o seguinte, que o que ele mais ouviu era não. O que ele mais ouviu é não vai dar certo. Eu acredito. O que ele mais ouviu é não vai funcionar. Vocês não vão conseguir. E é o que você está falando. O desafio de você trazer o sucesso para a mesa é porque você acredita num propósito. Sem dúvida. E você fica nele. E ao acreditar nele, fazer essa sequência de investimentos que foi feito e começar a passar pelas barreiras todas, porque teve todos os desafios de números, desafios de crescimento, desafios de despesa, desafio de marketing, desafio de posicionamento, desafio de operação. E a cada passo que você dá de crescimento, a barreira fica mais difícil. Mas em todos os momentos, o não foi presente. Foi presente. E o desafio aqui foi não aceitar o não como uma resposta. E seguir, né? E seguir de cabeça erguida, com o peito estufado para poder manter aquele objetivo, né? De que sim, eu vou alcançar e vai dar certo. Aí você olha para trás e vê uma empresa com 1.350.000 clientes, faturando 2 bilhões e 700 de prêmio, com uma operação gigante, pagando 50 mil sinistros na operação. Então você já vê que tem esse não já não existe mais para nós, né? É uma grande realidade. Tanto que o próprio mercado hoje segurador está buscando na Surrai uma inspiração para entrar no nosso mercado.
Todas as seguradoras estão tentando se adaptar ao que a Sem Surrai dúvida, faz para poder sem ganhar um dúvida. mercado novo, porque os 30% não mudam. Exatamente. Ele vai continuar preenchendo aquele pedaço da pizza e vai estar todo mundo se degladiando por aquele pedaço. Mas aí vem uma receita, né? E essa receita nem sempre funciona para A e funciona para B. Esse é o ponto. Muito particular. Eu fui diretor de outras seguradoras e eu lembro que moto era um desafio. Nós olhávamos lá, eu dizia, vamos investir em moto. Ninguém tinha coragem. Você começava a vender moto, dava sinistro, você já voltava atrás. Tinha roubo, você já tirava o pé, porque você não quer contaminar a tua massa estatística com um resultado diferente. Sim, sim. Até porque o risco é muito alto de você perder a mão na precificação. Então isso fez com que a Surrai tivesse essa liberdade do desafio do não e construísse esse mercado novo. Sem dúvida. Encontrou ali uma receita de sucesso, né, de fato. O presidente da empresa, se não me falha a memória, o nosso amigo Robson, outro dia comentou, ele não veio desse mercado segurador, né? Conta um pouquinho, que eu achei muito interessante isso, cara. Na verdade, a veia de empreendedor é incrível, né? Só muda o produto. Na verdade, a formação do Fernando Soares, que é o nosso presidente, é médico, ele é um médico de formação, mas tem um tino comercial e uma capacidade de gestão incrível. Marcos Surrai é um administrador também, tem história de trabalhar em banco, de ter montado uma outra empresa de segurança privada, que é a maior empresa de segurança privada do Brasil, a Surrai Segurança. E eles juntos constituíram essa visão de empreendedorismo. Eu acho que aqui está um ponto-chave da discussão. São dois rapazes, né, hoje com 40 anos, fazendo o negócio acontecer, com um sucesso estrondoso, uma referência hoje no mercado, mas com uma resiliência, numa capacidade de execução e de cuidado com todas as decisões que toma baseado em dados. Esse é um ponto que eu acredito que foi um diferencial para você que está nos escutando, de ouvir o não, de ter que seguir o seu propósito, mas tome decisão baseada em dados, em pesquisa, em informação, não por sentimento, não por feeling. E a nossa empresa tem um dos valores dela, decisões baseadas em dados. Isso muda a tua história. Sem dúvida. Porque ouvindo o cliente do que ele está trazendo, faz com que você tome uma decisão que vem de encontro ao que o público espera, ao que o canal de distribuição espera, ao que o produto está se propondo. Isso leva uma máquina de fazer negócios. E eu acho que eles constituíram uma parte da decisão em cima disso e fez toda a diferença. É a tal da receita, né? Você cria uma velocidade, uma engrenagem tão bem casada que depois é só você medir a velocidade que você quer ou não imprimir ao teu dia a dia, ao teu negócio, né? Acho que é mais ou menos isso. Né? Isso somado também a manter qualidade de serviço. Sempre, sempre. O Fernando e o Marco sempre dizem o seguinte, a gente não abre mão de entregar uma qualidade de excelência para o nosso cliente, porque é isso que é o nosso cartão de visita. Então, você ter o laço da empresa financeiramente estruturada, bem posicionado no mercado, crescendo, mas eu preciso garantir que nesse crescimento eu garanto a qualidade de entrega. Em especial aqui, né, na cultura do nosso povo, né, que é o olho no olho, né? Eu costumo dizer que hoje você vende a confiabilidade, você vende a credibilidade para o teu cliente. Né? O produto ele é só um produto. Né? O produto ele vira um commodity. O diferencial, de fato, é isso, né? Esse contato humanizado, é o olho no olho. Eu acho que isso faz a diferença. E eu vejo que a Surrai ela tem essa premissa básica ali no dia a dia dela, né? O que faz um cliente se manter com você, investir em você, expandir a operação contigo, é essa relação de confiança que ele tem com a marca. É uma identidade. Exato. É a mesma voz, o mesmo tom, o mesmo propósito e um serviço que ele confia, que entrega o que ele espera. Então, quando você consegue colocar isso numa equação, teu funil de vendas tem uma melhor performance. E você começa a olhar para uma receita recorrente melhor. Porque também não adianta a gente só trazer um cliente, eu preciso expandir esse cliente, eu preciso mantê-lo
por um que a gente chama lifetime value, que é olhar o Sim. tempo de vida de receita desse cliente mais longo. Sim, sim. É o famoso LTV, né? Que O famoso LTV. Todo mundo conhece a sigla, mas ninguém pratica, né? Isso É uma um grande cálculo verdade. interessante, porque para fazer esse cálculo você tem que olhar o valor na parte de impacto recorrente do cliente, né? Então você tem que olhar que ele vai deixar uma receita, que ele vai trazer uma expansão, que vai ter uma remuneração em cima e que isso faz com que ele, nessa identidade que ele tem com a empresa, ele vá longe. E ele traga mais clientes e isso vai trazendo cada vez mais resultados. Bacana ouvir você falar, porque eu entendo que esse trade-off ele é constante dentro da companhia, né? Essa troca, essa crítica, né, no bom sentido, sempre buscando manter de fato essa perenidade, essa qualidade no atendimento. Eu acho que isso é o que faz realmente a coisa acontecer no final do dia, né? E se você olhar as curvas de crescimento das empresas e olhar para a própria história, tem curvas completamente diferentes de crescimento empresarial. Você pega a curva tradicional, que é a curva S, né, que é onde você tem um tempo com a receita, ela acontece com uma explosão muito rápida, depois ela tem um patamar, depois ela tem que ter um novo reinventar para conseguir fazer crescer novamente para chegar a um novo patamar. Quando você olha para essa curva S de crescimento, que a maioria das empresas estão nessa curva, ela passa por uma fase que é a visão de dono no começo. Muito do que nós vivemos na Surrai. Sim. O propósito do Marco e do Fernando de entender que tinham que levar a democratização e o seguro para as pessoas que não eram seguradas. Isso evolui no tempo e começa a ganhar expansão. E você, quando chega num patamar, você precisa olhar duas coisas. Precisa olhar como manter este cliente, que é o que você está falando, e como eu continuo trazendo mais clientes. Porque essa curva cresce com novos clientes entrando. Então, Sim. por exemplo, o nosso trigger comercial está em buscar novos clientes. E o nosso trigger operacional está em manter clientes. Então, você tem as áreas comerciais e de operação, tem skills diferentes, com comportamentos diferentes, mas buscando uma coisa comum, receita recorrente. São dois times dentro de casa buscando o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Perfeito. Fantástico. Então, eu olho, por exemplo, a minha área comercial, ela está focada basicamente em trazer novos negócios. Eu tenho uma responsabilidade conjunto com a área de produto e operações em manter clientes, reter clientes. Mas muito do reter clientes está na qualidade de entrega. Sem dúvida. Então, eu busco ativar, expandir e incrementar o tamanho da empresa no mercado, mas eu tenho uma equipe que está preocupada aqui em fazer com que a entrega seja consistente para manter esse cliente mais tempo. Sem dúvida, mesmo porque eu costumo dizer isso no meu dia a dia, que a venda ela é teoria pura, né? Mas da venda até a entrega é um caminho muito extenso e que não depende só de quem vendeu. Depende de N fatores, N pessoas, staff, equipe e tudo mais. Então, se não tiver realmente muito bem integrado, né, esses dois times dentro de casa, o resultado ele não sai a contento. Né? E realmente são dois times. Nisso, a própria teoria evoluiu muito, sabe? Você olha o seguinte, se você olhar o funil de vendas, não com o funil tradicional, que começa lá com o lead e chega no cliente fechado, sim. Se você tombar esse funil e usar a metodologia da Winning by Design, que é uma empresa americana, que está trazendo esse conceito para o Brasil a partir do SaaS, que são sistemas de acesso, e você começa a observar que eles criaram uma metodologia que você tem um lead, que é um prospect que está chegando na tua empresa, ele passa por fases até chegar no fechamento do negócio. Até o closer aqui final. Então você tem um primeiro momento que é a consideração. O lead te considera porque ele teve uma identidade contigo. Alguma coisa tocou para ele entrar no funil. Sim. Ou porque o teu marketing trouxe um argumento, ou porque ele teve uma sensação, ou porque ele teve uma comunicação que fez ele ter ser considerado. Ele passa disso para uma fase de educação. Nessa fase de educação, ele precisa olhar o que traz a necessidade dele, o que é a dor que ele tem, que ele vai resolver com o serviço que ele está comprando. Depois vem uma terceira fase, ainda na fase de pré-venda, que é a fase da seleção, porque eu identifiquei, eu me considero a empresa que eu estou olhando, eu me eduquei porque eu sei qual é a dor que eu tenho, e na seleção eu identifico qual é a solução da dor que eu tenho, porque você pode ter várias soluções para a dor. Sim. E eu escolho uma seleção com preço. E aí eu vou para o commit, que é a hora do fechamento. Então, quando você olha até aqui, puxa, eu fechei o negócio, mas na verdade aqui entra uma outra equipe, e é o maior erro das empresas aqui. Ela faz o vendedor passar da venda.
e, na verdade, acaba com o vendedor na venda. Quando fecha o negócio, começa uma outra equipe que chama RevOps, que é Revenue Operations, que é quem olha para o onboarding desse cliente, que aí você tem que gerar impacto de valor. Até aqui você está com o impacto da dor dele, de solução da dor dele. Fechou o negócio, você vai começar a olhar para o impacto de valor. O impacto de valor começa onde? Onde ele começa a primeira experiência pós-fechamento, que é quando ele tem um onboarding do negócio, onde ele vai criar a primeira experiência de impacto, que é a hora que ele compra no seguro, ele vai fazer o pagamento, recebe a pólice e a vistoria do veículo ou colocar o rastreador. Quem faz isso não é o vendedor, é uma outra equipe. As empresas que estão olhando, os corretores que estão olhando, as empresas que estão olhando para esse modelo, estão conseguindo ter melhor desempenho porque aqui tem uma outra forma de falar com o cliente, que não é mais a dor dele, é mais a criar impacto no valor dele. Depois disso, você está numa fase de uso e experiência, que é a retenção. Desse cliente que passou pela consideração que essa empresa, para mim, tem identidade. Eu tenho uma dor que ela vai resolver. Eu escolhi como é que eu resolvo essa dor por um produto que eu vou comprar. Eu fechei o negócio, eu tive o impacto da entrada de valor na hora que eu estou chegando na empresa, dizendo, olha, eu resolvi minha dor, mas agora eu tenho um impacto diferente. Eu vou reter esse cliente na hora que ele vai usar a assistência, o sinistro, ou o pagamento, que é o pós-venda que a gente está falando. Não termina aqui, porque aí vem a parte de expansão, que é ou ele recompra com um novo produto, um segundo carro, por exemplo, uma segunda apólice, ou ele expande com a família, com os amigos, indicando você para outros. Que é o crescimento orgânico, né, que você falou aí, que esse é o crescimento mais sustentável. Mais sustentável. Né? Fantástico. Então, assim, o que a gente entende é que é uma corrida de revezamento, onde você usa a maior faixa de potência, trazer para o meu dia a dia de corrida, a maior faixa de potência de cada profissional e de cada núcleo. Dentro dessa corrida de revezamento, passa o bastão para um, para outro e lá na frente o resultado... Se usar a tua jornada como se fosse uma experiência de funil, você está trazendo a necessidade de entrar na corrida, mas tem toda uma preparação ali de educação da dor, que é o caminhão bem preparado, ajustado, alinhado, você preparado para pilotar, e aí quando você vai para o fechamento, você vai para a corrida. Quando você chega na corrida e você tem o melhor desempenho, durante a corrida você tem que fazer troca de pneus, tem que fazer abastecimento, e nisso entra uma equipe de pós-venda te ajudando. Exatamente. E aí a continuidade disso te faz o resultado, que é você ganhar a corrida e chegar bem colocado. Então, não existe uma atuação isolada, não existe uma equipe isolada. Você tem que fazer com que as equipes façam... Eu gostei da tua expressão do revezamento, porque dá a sensação que você só vai chegar no final se todas as etapas estiverem bem cumpridas. Exato. E é isso, na verdade, não deixa de ser assim, né? Ninguém é tão bom, eficiente a ponto de andar sozinho resolver tudo. Né? Não chega a lugar nenhum. Não é. Grilo, e diz uma coisa para mim, falar em... Na realidade, a Suhai, ela não inventou a roda já existia. Ela só foi lá e incrementou um pouquinho, né? Talvez trouxe um material mais leve, olhou para a roda. Olhou para a roda, porque todo mundo via a roda, mas não estava olhando para ela. E nós olhamos para ela e falamos, aqui tem uma roda que eu posso olhar. Exatamente. Então, assim, isso já foi um baita diferencial. Os CEOs da empresa muito atualizados, muito antenados, né, na atualização, nesse movimento de mercado, como que é hoje o presente e como que é olhar para o futuro aí de Suhai. Eu, como piloto, eu tenho na veia a competição. Então, se hoje eu estou em sexto, eu quero partir para quinto, eu quero ser 1% melhor a cada momento, né? A cada saída de box. Então, a cada saída do teu dia é 1% melhor. Como que a Suhai vê isso em questão de produto, inovação, abrangência, inovação e mercado? Acho que você trouxe um primeiro skill que a gente tem, que você acabou de colocar na tua visão de piloto. A aspiração de ser melhor. A aspiração de buscar liderança. Acho que tudo começa por aqui. Se você tem essa aspiração, você começa a colocar skills para poder buscar essa aspiração. Então, por exemplo, para a gente expandir, tecnologia é uma primeira necessidade imediata. Ter sistemas que permitam escalabilidade e qualidade de entrega. Então, você olha para isso como uma transformação que permite que você alce um novo patamar. Não adianta também eu querer ter aspiração, querer fazer, mas não ter tecnologia que acompanhe isso. Hoje nós estamos usando o que tem de melhor de tecnologia disponível na nossa empresa, em várias frentes. Desde o sistema, desde a forma de contato com o cliente, desde empresas de nuvem que fazem com que nossos dados estejam protegidos e rodando bem. Tudo é muito feito com governança, com muito cuidado. Do outro lado,
nós também olhamos para poder escalar esse mercado de liderança, expandir produtos. Então, como a gente começou a empresa com moto, nos tornamos uma empresa de carro em 2022 forte. Temos uma presença de carro muito grande na empresa. Na linha do tempo, vem moto durante alguns anos, depois carro leve. Entrando pequenininho, moto grande, Tá. carro pequenininho. Moto de baixa cilindrada foi o início de tudo. Foi. Depois foi para moto de alta cilindrada, moto Foi esportiva, passo a passo. foi escalando. Tá. Isso. E depois entrou no automóvel. O automóvel ele começou a surgir, mas não era foco. Eu te diria que a empresa se tornou uma seguradora de automóvel em 2022. Eu chego em 2021 na empresa para trabalhar, para estruturar a área comercial, e nós passamos para pós-pandemia. E o mercado teve uma instabilidade de precificação e de aceitação. E eu falei, olha, nós vamos ganhar mercado aqui, porque os prêmios de seguro dobraram de um ano para outro, porque ficou um ano sem os carros saindo de casa, não tinha furto, não tinha roubo, não tinha acidente. Os prêmios caíram muito quando voltou, mas que dobrou. E eu ocupei um espaço de mercado com uma estratégia bem colocada. E nós tornamos uma empresa de automóvel. Depois disso, olhando para essa capacidade de expansão, faltava o caminhão forte. Nós tínhamos o caminhão de novo desde o começo, mas não era um negócio que a gente estava olhando. O caminhão vai se tornar a nossa nova moto. Então nós estamos olhando para o caminhão, o Robson está fazendo um trabalho brilhante nisso, adaptando o nosso produto, adequando a necessidade do cliente, buscando canal de distribuição, desenvolvendo toda uma frente nova, e nós queremos nos tornar líder no mercado de caminhões também no Brasil, de seguro. E aí como que você vê esse nicho de mercado, né? Porque hoje a economia do país tem um dado aí que diz que, uma estatística na verdade, que diz que roda 62% sobre roda na economia do país. Eu digo que é 99,9%. É isso, né? Sempre. Para mim é isso. O avião ele não chega na tua empresa, o trem muito menos, enfim, e o navio muito menos. Então como que enxerga quando você pega esse outro lado também, né, da pizza, abrindo um pouquinho mais, como que a Surrai vê isso no mercado para lá de desafiador, né? Porque imagina, você começa ali com moto de baixa cilindrada, aumenta carro e agora caminhão. Cara, isso é um desafio monstro, né? E por que o desafio é monstro e por que nós estamos nos posicionando nisso? 85% dos caminhões da frota circulante não tem seguro. Sim. Olha o que eu estou falando, 85%. Dados SUSEP, dados FENACOR, dados do mercado. E tem números, inclusive, Então, eu não me lembro agora, mas são alguns milhões aí, absurdo, assim, é um mercado... A frota, se eu não estou enganado, são 8 milhões de caminhões rodando no Brasil. Exatamente. Se você pegar 85%, nós estamos falando aí de 6 milhões de veículos arredondando. Sem seguro. E por que estão sem seguro? Nós vamos fazer pesquisa, vamos entender esse mercado, vamos entender como entrar no contramodelo deste mercado. E justamente tem questões aqui muito fortes em cima da mesa de aceitação. Se você olhar, 60% da nossa frota é mais de 5 anos. Sim. Então você tem um caminhão mais velho. E esse caminhão mais velho não quer ser aceito pelas seguradoras. Então eu tenho um espaço para ocupar nesse caminhão mais velho. Então, se você olhar na nossa frota disponível, grande parte dela é uma frota antiga. E que eu vou fazer foco de seguro para essas pessoas, como foi a moto, como foi o carro. O foco inicial vai ser olhar para essa frota, que hoje velho. O mercado ele tem muita É restrição. um mercado com menos capacidade de fazer seguro hoje. Sim. Que foi mais recusado, que não tem preço e não tem aceitação. Legal. Então, olhando para isso, nós estamos vendo uma oportunidade gigante de formar este mercado e trazer essas pessoas para ter proteção de furto e roubo. Muito inteligente isso, porque a nossa moeda está muito desvalorizada, a verdade é essa. Então você pega hoje um caminhão com 30 anos de uso, nós estamos falando de um bem de 200 mil aproximadamente, né? E esse cara não tem a cobertura, ele não tem a proteção, né? E não tem capacidade de pagamento, que daí, se ele consegue o seguro, vai custar 50 mil reais. Exatamente. Ou seja, é inviável, inviabiliza qualquer negócio. E você pega uma frota, né? Porque o brasileiro ele tem isso, né? O carro, o caminhão é um patrimônio, né? Você pega uma frota, às vezes, muitas vezes de 30 anos de uso, impecável. Impecável. É porque você tem o caminhoneiro autônomo, né? Que ele está prestando serviço, às vezes, para uma grande empresa, para um grande marketplace, e a vida dele é o caminhão. Então, ele cuida, ele mantém, ele não cria fraude, ele não quer ser roubado, porque o caminhão dele é fonte de receita. Então, você está falando muito bem, o caminhão não é porque ele é mais velho, ele é ruim, é porque ele não tem precificação certa no mercado. Então, nós vamos dar essa precificação para ele poder fazer seguro. Exatamente. E aí nós trazemos ele para o mercado segurador. E aí ele pode trabalhar
com uma consciência de que se ele tiver um problema, a gente está por trás para poder dar proteção para ele. Fantástico, fantástico. Ou seja, de novo, é um mercado que ninguém olha e aí o crescimento é inevitável. Galera, deu para entender aqui que é performance pura, é entrega. E assim, eu dou muito valor a isso porque o Grilo é aquela história, é o fazer bem feito, né, cara? Então, assim, de verdade, não é fazer nada estratosférico, mas faça o básico bem feito, com amor, com dedicação. O resultado, ele é uma consequência. Então, eu acho que esse é um ponto-chave que você está trazendo, porque o importante é você ter um foco, um propósito, olhar para onde você quer chegar, não aceitar os nãos, usar os dados para tomar decisão. E eu acho que tem um ponto principal aqui, que é cuidar para que você faça pequenos testes. Não dá para também se largar e achar que vai resolver o mundo na primeira onda. Precisa fazer testes pequenos e construir a cada teste, validando que no teste AB, para você validar uma decisão, deu resultado escala, não deu resultado abata rápido. Okay. Também parar rápido é uma decisão de performance. Sem dúvida nenhuma. Se você acredita que não vai para frente, pare, porque a tua performance aumenta se você acelerar onde tem vantagem para poder crescer. E eu vou te trazer de novo para o meu dia a dia de competição. A corrida nem sempre é quem mais acelera e quem sabe frear. E no momento certo. Conectou com tudo que eu estou falando aqui, porque frear rápido significa tomar decisões que te fazem não perder dinheiro nem tempo. Mais do que dinheiro é perder tempo. Ou se conectar num negócio que está fora do teu propósito. Então, tomar decisões que são rápidas te fazem ter essa liderança melhor de desempenho e de performance. Sem dúvida nenhuma. E você sabe que eu estou aqui, eu estou extasiado, né, com tudo que eu estou ouvindo e falando, porque nós somos parceiros, né, falando quanto a Rodar Mutual e Surrai, né? Nós somos um canal de distribuição da Surrai. Isso aí. E eu, como presidente da Rodar Mutual, eu trago esse olhar, né? A concepção da Rodar Mutual foi entrar na dor, tratar a dor do transportador, né? Tanto que o nosso slogan é de transportador para transportador. Perfeito. Eu sou filho de caminhoneiro, eu sou transportador, eu já fui para o trecho, eu nunca fui do trecho, mas eu fui para entender como é que funciona, quais são as dores. Então, hoje a gente atua muito nisso. Então, para mim é muito bacana ouvir isso, porque, de fato, é o que a gente precisa, de alianças, de parceiros que, de fato, entregam e visam a qualidade, né? E que dê lastro para você tomar decisão com tranquilidade. Exatamente. É importante que nós estamos juntos, nós vamos desenvolver este mercado juntos, vamos ampliar e criar um eco muito grande de distribuição, mas no final do dia nós estamos levando segurança às pessoas. Exatamente. Isso tem um valor muito grande. Voltando lá atrás, né, na concepção da empresa, na criação da empresa, em atender esse público, né? Vamos democratizar esse mercado melhor. Fantástico. E galera, eu vou aproveitar o espaço aqui para anunciar a Surrai como o mais novo patrocinador do Ricardo Alvarez piloto, do piloto Ricardo Alvarez na Copa Truck. Então, assim, fico muito feliz e muito, de verdade, honrado em carregar essa marca dentro do nosso ecossistema hoje, que se conversa a todo momento. Agradecer você aqui, ao Robson, pela oportunidade, pela atenção e pela confiança no trabalho, né? E certamente faremos ali um trabalho, eu acho que para, de fato, posicionar a marca Surrai nesse mercado de transporte que é muito carente. Nós estamos muito entusiasmados com essa parceria com você. É a primeira vez que nós vamos fazer uma parceria com esse segmento e nós fizemos todo um trabalho para poder validar de como a gente juntos pode crescer com você nesse investimento. E nós estamos muito animados. Estamos com uma expectativa muito grande. Muito obrigado, muito feliz. Grilo, muito obrigado pelo teu tempo. A gente está chegando ao fim aí de mais um programa, mais um episódio do Grid de Negócios. E galera, aquilo que eu sempre falo, é uma mentoria grátis. Você escutar essas palavras de um profissional desse quilate, com essa bagagem, com essa experiência, diante de uma companhia que entrega muito, que faz toda a diferença do Brasil. Nós estamos falando aí hoje de 2 bi faturamento? 2.700. Mensal, nós estamos falando de uma empresa que movimenta hoje aí 30 bilhões por ano, ou seja, faz toda uma diferença na economia do nosso país, levando para você aí inovação, levando para você resultado e atuando na dor.
Então, o que eu gostaria agora nesse momento, falando do momento mentoria, né, que você deixasse aqui para o empresário que nos assiste, qual a mensagem aí não só para o crescimento, mas, como você falou, para ouvir o não e não desistir. Quando você começou a colocar, eu pensei nisso. Para você que está lutando, desafiando e tentando se posicionar nesse mercado tão complicado, tão diverso e tão desafiador, acredite nos teus pensamentos. Tenha a aspiração de chegar lá. Não aceite o não como uma forma de resposta e tome cuidado de tomar decisões baseadas em dados. Não se arrisque por se arriscar. Põe a mão onde vai dar resultado, porque você com isso vai construindo um pedaço. E lembre que chegar longe